estamos chegando de novo, amigos da Sistec. Um forte abraço a todos. Eu sou Kleber Duval, iniciando mais um TJS. Vamos então conferir os destaques desta edição. Polícia Militar e o combate ao crime em Caratinga região durante os festejos do Ano Novo. Lançada a Operação Inquietação. Foram lançadas diversas equipes em campo, e em pontos estratégicos já mapeados, com pessoas suspeitas que iriam participar, identificadas. E essas equipes, elas se postaram em esses locais estratégicos, e fizeram frente a tal movimento, o rolezinho que poderia acontecer. O Sonho Americano. Confira o segundo episódio da série Deportados. Foi a primeira a ser algemada. Aí eu tava em distância de mais ou menos 30, 40 metros dela. Não dá pra gente comunicar, que eles não deixam. E eu tentei comunicar com eles para separar as coisas dela das minhas. E aí eles não dão nem ouvido. E então eu vim, fui deportado, ela ficou para trás, sem telefone, sem dinheiro, sem direito a nada lá. Buscas a garoto desaparecido em deslizamento continuam em Antônio Dias. Os fatos marcantes de Caratinga região, noticiados pela TV Sistec em 2022. A nossa retrospectiva continua e hoje a viagem será pelo mês de agosto. Atenção, estudantes, prazos de inscrição no SISU, ProUni e FIES são antecipados. E veja também, batida entre automóvel e carreta deixa mortos próximo a Engenheiro Caldas. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos, bem-vindos de volta ao TJS. Uma forte colisão entre um automóvel Polo e uma carreta que transportava encanamentos de água na manhã de hoje deixou 4 mortos na BR-116 entre Dom Cavate e Engenheiro Caldas. Todas as vítimas eram ocupantes do carro de passeio. O automóvel teve a frente totalmente esmagada. Foi arrastado pela carreta por cerca de 30 metros e teve até o motor arrancado com a força da batida. Além do motor, outros pedaços do Polo ficaram espalhados pelo local do acidente. Os 2 veículos foram parar à margem da rodovia. Nós tivemos um início da manhã bastante trágica, onde veio a óbito 4 jovens que estavam indo de Governador Valadares para Marataízes, no Espírito Santo. O acidente foi por volta de 5h40 da manhã, lá próximo a gente chama de residência, ali depois de Dom Cavate, onde um veículo Polo veio a colidir frontalmente com a carreta e aí veio sair da pista e o veículo ficou totalmente sob a carreta, havendo necessidade da presença do Corpo de Bombeiro lá de Governador Valadares para fazer o desencarceramento. Então foi uma ocorrência trabalhosa, porque a gente dependia da perícia, do bombeiro, SAMU, e aí de guincho, para poder remover os veículos e tirar a carreta que estava sobre o automóvel. Então foi um trabalho, uma ocorrência bastante trabalhosa. Nós chegamos lá por volta de 7 da manhã, nós fomos acionados aqui, era por volta de 6 da manhã, chegamos lá era por volta de 7, e aí para fazer esse desencarceramento aí foi demorado. Os trabalhos terminou por volta de 12h30 lá. O motorista da carreta, ele informou que a estrada estava vazia, era somente ele e o automóvel. E quando ele deparou com esse automóvel, ele estava transitando em zigue-zague pela via
e invadiu a mão dele, e aí ele tentou desviar e colidiu com o veículo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, todos os mortos na batida eram ocupantes do Polo, 4 jovens que viajavam de Governador Valadares, onde moravam, para Marataízes, no Espírito Santo. Nós tivemos que esses jovens moram no bairro Santa Rita, lá em Governador Valadares, e estariam indo para Marataízes. E aí tiveram presente lá familiares, mãe, tios e parentes que compareceram lá e nos passaram essas informações. O motorista não teve nada, somente danos no veículo. Ele fez o teste do bafômetro, deu negativo. Através do tacógrafo nós conferimos o tempo de direção e descanso. Ele havia descansado, saído de Ubaporanga, ele tinha repousado ali nas proximidades do Recanto Mineiro, e nós conferimos pelo tacógrafo, ele confirmou esse tempo que ele ficou parado e deslocamento até o local do acidente. Então ele aparentemente estava normal, fez o teste do bafômetro, deu negativo e tinha descansado a noite toda. O sonho americano, como é chamado, o ideal de buscar uma vida melhor nos Estados Unidos, vem se transformando em um pesadelo para muita gente. A travessia ilegal de fronteiras inclui riscos reais. De acordo com o Itamaraty, há relatos de brasileiros que desapareceram ou até morreram pelo caminho. E o retorno por meio da deportação também frequentemente inclui a violação de direitos humanos, como mostra o 2º episódio da série Deportados. As imagens são do dia em que Rafael e a esposa cruzaram a fronteira entre o México e os Estados Unidos em busca de uma nova vida. Foi a última vez que eles se viram antes de o brasileiro ser deportado. A esposa continua detida em solo americano e desde então Rafael vive o tormento de ficar sem notícias dela. Ela foi a primeira a ser algemada. Aí eu estava em distância de mais ou menos 30, 40 metros dela. Não dá pra gente comunicar, que eles não deixam. E eu tentei comunicar com eles para separar as coisas dela das minhas. E aí eles não dão nem ouvido. E então eu fui deportado, ela ficou para trás, sem telefone, sem dinheiro, sem direito a nada lá. O processo é o seguinte, eles vão com a família e tem esses agenciadores que organizam isso. E sempre com uma criança. Então, às vezes, o avô e a avó vai com uma criança, o pai e a mãe com outro menor. E aí, eles se entregam, né, para a polícia da fronteira. E recebem, então, uma autorização para entrar, para ficar, mas com uma data, né, para se apresentar. Sempre eles recebem uma tornozeleira, né, para ser monitorado. Enquanto isso, eles trabalham. Alguns buscam um advogado e para pedir para permanecer, né? Mas outros simplesmente não aparecem. Nossa equipe encontrou o Rafael no aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia em que chegava mais um voo trazendo um grupo de brasileiros deportados. Ele veio saber se a esposa tinha sido mandada de volta para o Brasil, mas o reencontro ainda não pôde ocorrer. Ele conta que para realizar a travessia entre México e Estados Unidos, o casal recorreu aos coiotes. A gente foi para o México, do México a gente cruzou a fronteira, né, e se entregamos. Tem uma agenciadora que, no caso, compra passagem pra gente, faz reserva de hotel, essas coisas assim. Aí a gente já entra dentro do México e já se entrega, porque é fácil, para chegar na fronteira é fácil. Além de ter um alto custo, nem sempre o caminho para se chegar até a fronteira é seguro. De acordo com o Itamaraty, há relatos de brasileiros que desapareceram e até que morreram ao tentar fazer a travessia. Muitos são vítimas de sequestros, estupros e até abandonos no deserto quando se machucam. Lauriene passou por momentos difíceis com as filhas pequenas. Eu atravessei a fronteira, era 00:30 com minhas 2 filhas. Me falaram que eu não ia passar em água, não ia passar em deserto, essas coisas. Eu passei em água com minhas filhas, em rede de esgoto. E você passa por mão de várias pessoas, você passa fome sim.
No ano passado, mais de 80 mil brasileiros foram presos nas fronteiras dos Estados Unidos. Desses, 52 mil eram de Minas Gerais, sendo 17 mil de Governador Valadares. Esse foi um dos motivos que levaram o aeroporto de Confins a ser escolhido em 2019 para a chegada dos voos fretados com os brasileiros deportados. Só nos 6 primeiros meses deste ano, cerca de 2.220 pessoas que estavam em situação irregular ou que tentaram entrar nos Estados Unidos de forma clandestina tinham desembarcado por aqui. Além da crise econômica, esse recorde está ligado a alterações na lei e também à pandemia. Até então, era proibida a emissão de passaporte se o cidadão não pedisse, o que impedia a deportação de brasileiros que se recusassem a solicitar o documento. Uma nova portaria autorizou que as deportações sejam feitas à força, sendo necessário apenas um atestado de nacionalidade da pessoa. Com a situação da pandemia da Covid, houve um grande salto. Por quê? Porque somou-se a situação da ilegalidade de fronteira, de entrada, com o assunto de saúde pública. E com isso, o que a gente chama de deportação sumária passou a acontecer num número muito maior. E o caminho até em casa não tem sido fácil. Os brasileiros denunciam que dentro dos centros de detenção, enquanto esperam para serem deportados, sofrem desde preconceito até maus tratos. As condições que se verificam nesses centros de detenção de imigrantes ilegais é bastante questionável. Não há um tratamento condigno, existe problema inclusive de doenças, temos casos extremos, chegou a haver problema de violência sexual, entendeu, com mulheres. Houve um problema gravíssimo onde eles separavam pais de filhos. Alexandre também saiu de Governador Valadares em busca do sonho americano, mas agora não consegue esquecer os mais de 2 meses que ficou detido e boa parte sem poder dar notícias para a família. Nós ficamos num lugar que é conhecido como geleira. E esse lugar você fica sem tomar banho, você fica sem uma boa higiene, uma alimentação péssima. A coberta, para você ter uma noção, que a gente usa lá, aquela coberta de plástico. O psicológico fica muito abalado. Milidan estava no mesmo voo que Alexandre e retornou ao Brasil sem nenhum documento. Ele conta que todos os deportados que estavam no avião passaram mais de 12 horas de voo algemados. É uma situação, humilhante, porque a gente, não cometeu crime nenhum. E nós também não invadimos, apenas chegamos e pedimos abrigo, para eles dar a nós a permanência lá de entrar e trabalhar e ter uma vida melhor. O princípio é que a regra imigratória não é algo de natureza criminal, ela é algo de natureza civil. Portanto, eu não posso enxergar uma pessoa que infringiu uma regra civil e equipará-la a um criminoso. E quando nós enxergamos a estrutura que foi criada, elas acabam sendo muito semelhantes a estruturas prisionais típicas. Então a gente vê subalimentação, a gente vê condições subhumanas, a gente vê falta de sanitários, e isso transforma todo esse processo em algo extremamente traumático, e que sem dúvida viola a dignidade humana. No episódio da próxima terça-feira, você vai conferir as consequências da deportação e da falta de apoio àqueles que retornam à força ao país de origem e precisam recomeçar a vida. Foram retomadas às 6 horas da manhã de hoje as buscas pelo garoto que desapareceu em um deslizamento de terra no município de Antônio Dias, no Vale do Rio Doce. Até o momento em que encerrávamos esta edição do TJS, Luan Gonçalves Rodrigues, de 12 anos, ainda não havia sido localizado. Luan comemorava o Natal junto com sua família quando ocorreu o deslizamento na madrugada de domingo. A casa em que ele estava foi atingida, assim como outras 3 próximas, em uma comunidade rural de Antônio Dias durante uma forte chuva.
Segundo apurado, quando começou o deslizamento, Luan se afastou do local, mas acabou soterrado ao voltar para tentar ajudar o pai, que estava em dificuldades. Outra parte do barranco se rompeu e caiu em cima dele. O pai de Luan se salvou, resgatado por vizinhos. As buscas por Luan continuavam na tarde desta terça-feira, feitas por bombeiros militares. Eles usavam também um barco, procurando em um rio próximo ao local do desastre sinais do garoto. 2 tias de Luan, Marli Custódio e Aparecida de Fátima, perderam a vida no acidente. A outra vítima fatal foi uma jovem de 18 anos, de Timóteo, que estava na casa do namorado. O rapaz foi socorrido gravemente ferido. No total, até agora, são 3 mortes confirmadas e 15 pessoas feridas na tragédia, 2 em estado grave. E os prazos para inscrição no SISU, ProUni e FIES foram antecipados. De acordo com o Ministério da Educação, a antecipação se dá para que haja melhor alinhamento com os calendários acadêmicos das instituições de ensino. O novo prazo de inscrição para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que oferece vagas em instituições públicas de todo o país, é de 16 a 24 de fevereiro de 2023. O resultado será divulgado no dia 28 do mesmo mês. Também no dia 28 de fevereiro serão abertas as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni, que vão até o dia 3 de março. O ProUni oferece bolsas de estudo que podem chegar até a 100% do valor da mensalidade em faculdades particulares. Do dia 7 a 10 de março, será a vez de fazer a inscrição no Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Em todos os processos seletivos, a classificação será feita tendo como base a nota do Enem. As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas através do portal acessounico.mec.gov.br. Durante as festas de Natal, a Polícia Militar de Caratinga intensificou ainda mais o policiamento na cidade e na região. No Ano Novo não será diferente. Para o combate ao crime nesse período, a corporação lançou a Operação Inquietação. Confira. A Polícia Militar trabalhou de forma ainda mais intensa no período que antecedeu o Natal e também no transcurso da festa em Caratinga. Tudo para garantir a paz e a segurança da população. Um dos bons resultados disso foi a prevenção neste período dos famosos rolezinhos, como a chamada a movimentação de motociclistas por áreas urbanas cometendo infrações de trânsito. Um balanço dos trabalhos acaba de ser feito. Foram lançadas diversas equipes em campo, e em pontos estratégicos já mapeados, com pessoas suspeitas que iriam participar, identificadas, e essas equipes elas se postaram em esses locais estratégicos, e fizeram frente a tal movimento, o rolezinho que poderia acontecer. Diante desse cenário da estratégia montada, com diversas viaturas, diversos policiais militares em pontos estratégicos na cidade, conseguimos coibir essa prática. Não houve o rolezinho nesse período de Natal. Aqueles que ousaram, ao menos ao imaginar que poderiam fazer, foram abordados, foram orientados, e aqueles que tentaram iniciar as medidas conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o Código Penal, foram tomadas. Os condutores de motocicletas não chegaram a ser presos. Além de evitar os rolezinhos, a polícia teve êxito em 2 apreensões durante o final de semana, sendo uma delas de drogas, no centro da cidade, e a outra de arma de fogo, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Durante as nossas ações de prevenção e repressão aos delitos na cidade de Caratinga, na área central da cidade, mediante suspeição de um veículo que, ao avistar a viatura, o condutor modificou o modo de dirigir, e aí gerou essa suspeição, e ele foi abordado. E nesse veículo, com as pessoas que ali estavam, foram encontrados vários papelotes de cocaína e algumas pedras de crack. Já
durante o nosso serviço repressivo no bairro Nossa Senhora Aparecida, mediante denúncia anônima, né, de que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo. Esse indivíduo, ao avistar a viatura, tentou evadir, porém foi alcançado e com ele localizado essa arma de forma irregular. Em continuidade aos trabalhos de combate ao crime neste fim de ano, a Polícia Militar de Caratinga lançou na tarde desta segunda-feira a Operação Inquietação. A proposta é manter o clima de segurança observado na cidade nessa época de festas. Elas são diversas operações, né? Entre elas as operações preventivas, estáticas de abordagem especialmente a motocicletas, né? Também temos as ações repressivas, né? Nos aglomerados urbanos aí, já conhecidos pela prática de tráfico de drogas, já conhecida pela informações aí de denúncias de armas de fogo, entre outras. Então, assim, a Polícia Militar ela fará frente a qualquer tipo de ação que porventura pensem em fazer ou que seja, né, concretizada, a Polícia Militar estará para poder combater. E vamos saber agora como ficará o tempo em Caratinga e região nesta quarta-feira. De acordo com o site Clima Tempo, a previsão para esta quarta-feira é dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens. Em Ipatinga, a mínima deve atingir os 22 graus e a máxima 33 graus. Em Piedade de Caratinga, os termômetros devem variar entre 19 graus e 31 graus. Já em Bom Jesus do Galho, as temperaturas devem ficar entre 19 graus e 32 graus. Para Caratinga, a mínima deve atingir os 19 graus e a máxima 31 graus. Veja a seguir os fatos marcantes de Caratinga e região. Tudo o que foi notícia em 2022. Você irá acompanhar na nossa retrospectiva. E hoje nossa viagem será pelo mês de agosto. Daqui a pouco. Muito bem, e continuamos a relembrar os fatos marcantes registrados por nosso jornalismo neste ano. Em foco nesta edição, o mês de agosto, está no ar a retrospectiva 2022 da TV Sistec. Agosto, dia 1º, uma segunda-feira. Começam em todo o Brasil as atividades do Censo Demográfico 2022. Em Caratinga, um ato público marcou o lançamento dos trabalhos. A agência do IBGE de Caratinga comanda 16 municípios. O censo era para ter sido feito em 2020, né? As informações estão defasadas, o Brasil inteiro está precisando dessas informações, né? Tanto em termos de população, quantos nós somos, mas também em termos de como nós estamos vivendo, né? Como é que está a vida do brasileiro, como é que está a infraestrutura, né? Como é que estão o lado social também, né? Então são informações muito importantes que nós vamos coletar agora. E graças a Deus a gente conseguiu, né? A gente não pôde fazer por causa da pandemia e agora nós estamos aí com a turma em campo. Vai começar hoje, né? E durante os próximos 3 meses os recenseadores vão estar indo de casa em casa fazendo os questionários do censo, aplicando os questionários em todos os domicílios do país. Durante a primeira semana do mês de agosto, um jovem chamado Daniel Dornelas realiza palestras em escolas públicas com o tema O Poder da Educação e a Importância da Leitura. Em 2019, Daniel conquistou o primeiro lugar em um concurso de redação da Assembleia Legislativa e arrecadou R$500 mil para a escola em que estudava. Atualmente, ele cursa medicina, inspirado pelo irmão gêmeo, portador de um distúrbio neurológico. Ele ingressou no curso com bolsa integral. O jovem sempre gostou de ler e estudar e possui até um clube do livro. Daniel acredita na educação, acha que a leitura pode mudar vidas e essa é a mensagem que ele quis transmitir aos jovens.
Todo estudante da escola pública possa sonhar, quero que eles leiam e acreditem que a educação pública transforma sim vidas. Então sonhem, não tenham medo, deem o seu melhor e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Quando um de nós chegar lá, acho que todos chegam junto. Tem uma frase que diz assim: tudo o que nós temos é nós mesmos, e eu acredito nisso. Amanhã de sexta-feira, 5, começa com uma boa notícia. Após aproximadamente 2 meses de obras, fica pronta a rotatória da Avenida Maria Catarina Cimini e o trânsito no local é liberado. A rotatória, ela tendo uma dimensão, com essa dimensão que foi colocada aí, ela vai gerar mais segurança, ela vai gerar mais fluidez para o trânsito. Por quê? Ela tem uma visibilidade maior, ela tem o cruzamento direto de veículos com um espaço de reação para frenagem, né, também maior. O veículo pode ver que um veículo está fazendo a circulação, então já vai conseguir parar o veículo dele na área indicada, que é a área de segurança, né, da faixa de retenção da D preferência. Então, ela se torna um fator que vai gerar maior segurança, tanto para os usuários motoristas, também para os pedestres. 8 de agosto. De manhã, uma mulher de 20 anos é encontrada em um lote vago atrás de uma casa no Morro da Lagartixa, bairro Esplanada, em Caratinga. A jovem estava com uma sacola na cabeça, braços amarrados e o corpo em chamas. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Antes de morrer, a vítima, identificada como Juscelia César Rocha, denunciou quem teria sido a assassina dela, uma mulher de 30 anos que foi localizada e presa pela polícia. A autora estava cercada por populares, né? Então houve ali até um início de linchamento, né? Mas a Polícia Militar interviu, né? Essas pessoas evadiram no local e a autora foi presa em flagrante. A autora também tinha algumas lesões em razão dessas agressões que ela sofreu ali, né? A princípio, em razão dessas agressões, né? A gente não sabe se entre a autora e a vítima houve alguma luta corporal, nós não sabemos, mas naquele momento ali a autora foi presa e conduzida para a delegacia. Segundo apurado, a vítima era usuária de drogas, assim como a suspeita de cometer o assassinato, ambas com passagem pela polícia. 12 de agosto. 3 caminhões envolvem-se em acidente no trecho urbano da BR-116, próximo à rua Lamartine, em Caratinga. As colisões teriam ocorrido após um deles parar para um pedestre atravessar a pista, sendo atingido por trás por outro caminhão, que também sofreu uma colisão traseira do terceiro veículo. A princípio foi assim, parece que foi uma falta de atenção aqui dos condutores, mas um dos caminhões, que era o que estava à frente, parou na faixa de pedestre e aí o segundo caminhão, que é o caminhão vermelho, bateu na traseira da caçamba e a carreta que estava vindo logo atrás bateu na traseira do caminhão vermelho. Tudo em função do primeiro ter parado sobre a faixa, antes da faixa, para passar uma senhora que estava, parece, com uma criança. E aí acaba que aconteceu esse acidente. No Dia dos Pais, caratinguenses prestam homenagens a essa figura tão importante. A designer de sobrancelha, Tawane Lawanda, foi uma das pessoas a deixar uma mensagem. A data mais importante que tem, porque, tipo assim, a gente tendo um pai, eu sei, meu pai não tá aqui comigo, eu moro aqui, eles moram lá em São Simão. E, tipo assim, a gente fica esperando por essa data, porque por mais que Dia dos Pais é todo dia, mas tem uma data comemorativa, né? E eu acho muito importante mesmo. E tipo assim, eu peço que todo mundo, eu esqueci a palavra que fala, mas tipo assim, que a gente tenha os pais da gente, uma pessoa mais especial no mundo, a gente respeite eles, né? E que não seja só nessa data, mas que você abrace, que você beija, que você dá presente, mas que seja todos os dias também. Eu queria desejar ao meu pai um feliz Dia dos Pais, falar que eu sinto saudade dele
e que eu amo muito meu pai. A loja maçônica Caratinga Livre comemorou em dose dupla. Além de homenagear os pais, no final de semana também fez aniversário de 110 anos. Para celebrar as datas, foi realizada uma sessão Magna Branca. Essa homenagem ela foi planejada juntamente com nossos primos demolês. É uma oportunidade muito boa para nós estarmos juntos em uma reunião, juntamente com os tios. Foi pensada com muito carinho, distribuindo as falas entre os tios, entre as irmãs, entre os primos. É uma forma muito bonita da gente estar realmente participando como uma família, que é dessa forma que a gente encara a maçonaria como uma família. No mês de agosto, comércios de Caratinga são alvos de menor de idade que arrombava as portas e furtava mercadorias, objetos e dinheiro. Pelo menos 7 estabelecimentos foram vítimas do adolescente somente em agosto. Até que ele foi detido e submetido à medida socioeducativa de internação. O infrator foi transferido no dia 17, uma quarta-feira, para Governador Valadares. Desde a última apreensão dele, que ocorreu no domingo, nós já não registramos esse tipo de ocorrência na região central de Caratinga. E eu ressalto que nós estamos com uma melhora nos índices em comparação ao mesmo período do ano de 2021. Agora, hora do intervalo. Voltamos em instantes com mais Retrospectiva 2022. O ano de 2022 em retrospectiva na TV Sistec. Vamos recapitular agora mais acontecimentos marcantes do mês de agosto. O projeto Movimente de Incentivo à Atividade Física da Prefeitura de Caratinga completa 3 anos de implantação no dia 16 de agosto. Público e profissionais comemoraram dançando. Caminhoneiro de Caratinga morre em acidente em rodovia estadual. Carga de cerveja que ele levava foi saqueada. O acidente foi na rodovia estadual MGC 120, entre Nova Era e Itabira. Segundo informado, o caminhoneiro Tiago Nascimento Barros morreu no local. A verdade dos fatos. Lançamento de livro do jornalista Humberto Luiz movimenta o setor cultural de Caratinga. A obra, uma coletânea de editoriais escritos por Humberto nas décadas de 70 e 80 e retirados das edições do O Jornal de Caratinga, do qual ele era redator-chefe. Foi lançado no dia 20 de agosto. O livro relata momentos históricos do município. É a realização da minha vida. Eu pretendia realmente fazer um agradecimento especial a Caratinga. E meu agradecimento especial a Caratinga pelo apoio, pelo incentivo que a cidade tem me dispensado ao longo de 55 anos. Então eu deixo aí esse legado modesto pelo muito que tem recebido de Caratinga. Esse livro retrata momentos de Caratinga que essa mocidade não viveu, que eu vivi. Aqueles da minha era vão recordar, aqueles do tempo moderno vão conhecer uma Caratinga bastante diferente dessa Caratinga que nós temos aqui hoje. Humberto Luiz morreria no dia 26 de setembro, aos 85 anos, apenas um mês após o lançamento do livro. De Caratinga para o maior rodeio da América Latina. O locutor Júnior Nascimento, que já era conhecido na região, conquista seu espaço em outros lugares. No dia 23 de agosto, ele teve a oportunidade de mostrar o seu talento na 65ª Festa do Peão de Boiadeiros de Barretos 2022.
no Parque do Peão, em Barretos, cidade do interior de São Paulo. Júnior é locutor profissional de rodeio há 6 anos. Gente, estamos aqui, ó, no palco principal, Barretão, maior rodeio da América Latina. Tô dentro, ó, da arena, pisando nessa terra abençoada, onde passou os melhores profissionais do rodeio, os melhores cowboys, os melhores touros da história do rodeio brasileiro. Um beijo no coração de vocês e tamo por cá, ó. Uma clínica odontológica foi alvo de furto na madrugada da quarta-feira 24 em Caratinga. Dentre outros objetos, foram levados 7 notebooks. Ficou constado que o gatuno não arrombou a porta para entrar. O furto somente foi descoberto por volta das 8 horas, quando os funcionários da clínica chegaram para as atividades e deram falta de seus instrumentos de trabalho. O trecho da BR-116, que liga o Rio de Janeiro e Minas Gerais, é privatizado. A empresa vencedora da licitação, EcoRio Minas, se propõe a investir mais de 21 bilhões de reais em melhorias e manutenção nessa rodovia e em outras das quais obteve o controle. A extensão do trecho da BR-116, privatizada entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, é de 726 quilômetros, passando por 37 municípios, inclusive Caratinga e cidades próximas, como Santa Bárbara do Leste, Inhapim e Governador Valadares. No momento que eles entrarem e passarem a atuar, o DENIT ele não tem mais jurisdição sobre a rodovia. A rodovia ela passa a ser integralmente operada e mantida pela concessionária e a fiscalização da concessionária ela é feita pela ANTT, que é um outro órgão do governo federal. Então assim, o DENIT ele sai dessa rodovia e a gente vai passar a atuar nas outras rodovias que a gente tem na região aqui, que vão continuar sob nossa jurisdição. O que começou como uma tarde de lazer acabou em tragédia no córrego do Marcial, na zona rural de Piedade de Caratinga. Everton Firmino de Aredes, de 28 anos, morreu afogado após tentar atravessar uma lagoa naquele local. Everton era funcionário da Prefeitura de Piedade de Caratinga e estava na lagoa aproveitando o domingo com a família, pescando. Seu corpo foi resgatado por bombeiros militares de Caratinga. E foi feito aí contato aí com a esposa e o mesmo relatou que o mesmo foi fazer a travessia da lagoa e mais ou menos em torno aí do meio da lagoa ele se sentiu cansado, começou a pedir socorro e voltou, né, para chegar até a borda. Aí o pessoal fez essa tentativa de tentar ajudá-lo, mas ele estava muito apavorado e se debatendo demais e não conseguiu. Eles não conseguiram fazer esse resgate. E nesse momento ele afundou e afogou. E aí eles falaram o local mais ou menos que onde ele desceu pela última vez. E aí é onde nós fizemos aí um mergulho. Em torno de uns 40 minutos aí foi achado o corpo, entendeu? A Prefeitura de Piedade de Caratinga decretou luto oficial de 3 dias pela morte de seu funcionário. Everton trabalhava no setor de epidemiologia do município. Não perca na próxima edição do TJS os acontecimentos mais importantes de Caratinga e região no mês de setembro, na retrospectiva da TV Sistec. E essa edição do TJS vai se despedindo. Obrigado pela companhia. Grande abraço a todos e até a próxima.